Ok, bem-vindos ao Espaço Estudo. Usando o método que eu sugeri no último vídeo sobre dicas de química, vou fazer a distribuição eletrônica desses átomos aqui e fazer algumas observações sobre as tabelas periódicas. Colocar os elétrons. Bom, no último vídeo eu coloquei alguns marcos limítrofes apenas utilizando o critério de fazer contas de cabeça e fechar alguns números. Agora eu vou alterar isso um pouquinho, de uma forma mais conveniente, e vocês vão entender o porquê. Eu vou fechar o meu marco no S2 e depois sempre após o subnível P. Bom, e por que depois do S2 e sempre depois do P? Porque esses números representam os números atômicos dos gases raros ou gases nobres, que estão aqui na extrema direita das tabelas periódicas. É claro que no dia de uma prova você não precisa botar esses símbolos, mas eu vou colocar só para ilustrar. Eu vou pequena rasurinha aqui e botei aqui embaixo. Então vamos ver como seria fazer o do flúor. Bom, o flúor é 9. Se esse aqui é 10, basta eu tirar um elétron, andar uma casinha para cá. Então eu vou escrever 1s2, 2s2, 2p, 5. Ou seja, 10 menos 1, 6 menos 1. Fica dessa forma. Vamos fazer o mesmo aqui para o cálcio, utilizando essa nossa regrinha aqui. Então, até aqui eu tenho 18, basta colocar 2. Então, para fazer a distribuição eletrônica do cálcio, eu copio tudo que está aqui até 18 e acrescento esse carinha aqui. Ou seja, acrescentei esse moço aqui. Daqui para cá é tudo repetindo o que temos até o argônio. Bom, o rubídio é o 37. Novamente eu venho para cá, aqui eu tenho 36. Copio isso aqui tudo, colocando um elétron aqui. Aqui, portanto, está copiado até o 36, acrescentando um elétron aqui. Agora, quando os números atômicos forem crescendo, isso aqui vai ficar um negócio bem chato de escrever. Então a gente pode escrever isso de uma forma mais resumida, que, aliás, é a forma como é apresentado nas tabelas periódicas. Conforme vocês podem ver aqui, ó, as tabelas periódicas apresentam dessa forma. Coloca a distribuição de um gás nobre e o que é acrescentado. Então nós temos que o rubídio, a distribuição eletrônica dele fica equivalente à do criptônio, que é 36, acrescentando-se um elétron para chegar ao 37. Óbvio que daqui para frente a gente vai fazer a mesma coisa. Com relação a esses dois aqui, eu vou fazer uma observação. Então veja, o césio é 55. Então eu vou repetir o xenônio e botar um elétron. Então, o césio, eu repito o do xenônio, coloco um elétron. Do bário, repito o xenônio, coloco 2 elétrons. Agora vamos olhar aqui a platina, tá? Vamos fazer a distribuição dela utilizando isso aqui. Então, nós temos aqui o 54, vamos fazer as somas, 56, 70, 80. Então, eu tenho que tirar 2, então eu vou ter que terminar em 5d8. Então, seguindo a regra de Linus Pauling, a gente chega a esta distribuição aqui para a platina. Só que, quando nós falamos dessa parte aqui da tabela, dos elementos de transição e dos elementos de transição interna, a regra já não é tão válida assim. Em geral, nas provas, não serão colocados os elementos com distribuição eletrônica anômala, mas eles existem e eles estão registrados na tabela. Por exemplo, aqui vocês vão poder ver que há uma representação para duas distribuições, em que uma é a prevista pela teoria de Linus Pauling e a outra é a irregular, colocada em vermelho. E a platina tem justamente um irregular. Veja, deveríamos ter um 6s2 e um 5d8, mas isso se torna 6s1 com 5d9. É uma distribuição anômala. Então, no meio de uma prova, você não tem como saber isso, por isso que isso não pode cair em prova, né? Mas aqui passa a ser 1 e aqui passa
a ser 9. Então, teoricamente, o urânio deveria estar com essa distribuição, a do radônio mais 7s2, 5f4. Observe, este aqui é o número de camadas do átomo, sempre é o maior número de nível que indica o número de camadas. Este aqui é o subnível mais energético. Aqui é a camada, normalmente é a camada de valência dos átomos. Obviamente, vamos falar principalmente dos elementos representativos, não dos de transição. Mas aqui, o maior algarismo aqui vai indicar quantas camadas tem esse átomo. E para o urânio, por exemplo, é mais anômalo ainda, porque não ocorre apenas uma transferência de elétrons entre subníveis que existem. A distribuição eletrônica do urânio é algo bem diferente. Observem aqui. Ela acrescenta um subnível que não existia. Aqui está na teoria e, segundo as medições, as verificações de laboratório, encontram isto aqui. Tá? Esse F perde um elétron que vai para um D. Bem, e finalizando, eu acho importantíssimo que vocês tenham tabelas periódicas. Vocês tanto podem comprar algumas tabelas em papelaria, quanto podem baixar algumas na internet, como a da União Internacional de Química Pura e Aplicada, outra Sociedade Brasileira de Química. Agora, é importante ter várias porque a quantidade de informações é muito variável. Desde as tabelas muito simples até tabelas extremamente complexas, com dois lados e uma quantidade enorme de dados para cada elemento. Temos esses dados mais estes dados. Bem, estava revendo o vídeo e vi que fiz um pequeno engano, cometi um pequeno engano aqui, é 5S1. E fazer uma observação também, já que eu falei que vocês devem ter várias tabelas periódicas, a forma como elas representam. Por exemplo, esta aqui, tá, que eu acho excelente, mas o que acontece? Ela não coloca a distribuição eletrônica na ordem de energia, na ordem do diagrama de Linus Pauling. Ela colocou em ordem crescente de número, de número da camada, de nível. Ó. Nível 4, nível 5, nível 6. Quando, na verdade, se nós colocarmos a distribuição por energia, fica 6, 4 e 5.